Fala, impressionadores! Eu sou o Andrew e vamos para mais uma aula do nosso mini curso de Word. E estamos na penúltima aula. Nessa aula, nós vamos aprender algo complementar à aula passada. A aula passada, nós aprendemos a controlar alterações. Nessa aula, vamos aprender o seguinte: vamos supor que você enviou o documento para alguém ou recebeu algo editado sem que tenha ligado controlar alterações. E agora, como que você vai garantir o que foi alterado pela outra pessoa para que você possa aceitar ou não? Ou até mesmo para você não se comprometer em saber se a pessoa adicionou ou retirou algo que era vital para o seu documento. Ficou curioso? Então é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Continue conosco até o final. Perfeito, galera. Então vamos apertar aqui o nosso Ctrl O, aquela tecla de atalho para abrir um novo documento do Word, para que a gente possa fazer essa comparação, comparar dois documentos em duas versões diferentes, para poder ver o que foi alterado ou não. Apertem Ctrl O. E aí, pessoal, só lembrando, né? Aqui na descrição do vídeo vai ter um material para vocês praticarem junto comigo. E também na descrição vocês vão encontrar o link da nossa comunidade impressionadora. Lá, entre vários cursos da hashtag, temos o nosso curso de Word Aplicações Práticas. Lá você vai conseguir aprender muito mais sobre essa ferramenta incrível que é o Word. E é claro, pessoal, gostando do conteúdo, deixem seu like, comentem e compartilhem, porque a gente vai conseguir com que esse vídeo chegue para muito mais pessoas e a gente da hashtag saiba que estamos conseguindo ajudar vocês com o Word. Beleza, pessoal? Aqui na descrição do vídeo nós temos 3 arquivos. Os primeiros dois, que está V1 e V2, é os arquivos que nós queremos comparar. O V1 é aquele arquivo original. Tá? E o V2 é como se uma outra pessoa editou e te devolveu. Só que você não tinha ligado controlar alterações, ou até ligou, mas a pessoa desligou e te devolveu sem que esteja marcado o que foi alterado. E agora você quer descobrir quais alterações foram feitas. Beleza? Vamos dar uma olhadinha? E onde que a gente encontra essa ferramenta que é o nosso comparar arquivos? Ele fica lá dentro do menu Revisão. Nós vamos lá aqui no menu Revisão e bem próximo do controlar alterações. Ele fica aqui logo do lado, que é no grupo comparar, tá bom? Aqui, como minha tela é pequena, ele fica assim num botão, né? Mas se a sua tela for maior, pode ser que ele esteja aparecendo para você as duas opções aqui. Legal. Aqui nós temos o comparar e o combinar. Elas fazem praticamente a mesma coisa, tá, pessoal? Nós vamos dar uma olhadinha em ambas. Mas, no fundo, ambas cumprem o mesmo papel, que é comparar o seu arquivo e destacar para você aceitar ou rejeitar as alterações. Então, beleza. Vamos vir aqui agora no comparar. Tem aqui o comparar e vamos clicar nessa opção. Muito bom. Aqui, pessoal, ele bota o seguinte: documento original e documento revisado. Então vamos vir primeiro aqui no documento original. Cliquem nessa pastinha aqui do lado direito. E ao clicar, pessoal, ele vai abrir uma janela aqui do seu computador para você localizar onde você salvou esses arquivos da descrição do vídeo. Então vamos colocar esse V1, que é como se fosse o nosso arquivo original, a primeira versão do documento, né? Então vou dar um duplo clique nesse texto comparar, V1, duplo clique. Agora eu vou botar no texto revisado, que foi o que a outra pessoa, ou até mesmo você, alterou. Então vou vir aqui nessa pastinha para ele botar o segundo arquivo, comparar V2. Então vou com ele selecionado, ou eu dou um duplo clique, ou venho aqui em abrir. Muito bem. Aí aqui ele pega o autor, né, do documento Word, então ele rotula alterações com Andrew de Jesus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar e vou colocar outro. Poderia ser revisor, poderia ser o nome da pessoa que editou para você, poderia ser qualquer nome. Mas eu quero botar outro para deixar bem claro que foi outra pessoa que editou e vou dar aqui um OK. Podem dar OK. E olha que fantástico. Ele agora mostra para a gente algumas janelas bem importantes. Primeiro, ele mostra aqui do lado esquerdo, ó, as revisões. Quantas revisões, ou seja, quantas diferenças nós temos de um arquivo para outro. No meio, ele bota esse arquivo comparado, né? Esse arquivo como se fosse combinado mesmo, né? Igual a outra opção. Aqui os dois unidos. E aqui do lado direito, ele mostra uma janela acima, que é o arquivo, que é o documento original, e uma janela abaixo, que é o documento revisado. Mas antes, vocês podem ver que aqui no meu computador ele foi para a tela cheia, né? Ele foi para a tela sem a faixa de opções e os menus. Para voltar, eu vou vir aqui em cima nesses 3 pontinhos, ó, porque na minha versão eu estou na versão do Office 365, do Word, né? Então eu vou vir aqui nesses 3 pontinhos e aqui nessa setinha do lado direito, na faixa de opções, ao invés de botar em modo tela cheia, eu vou botar sempre mostrar a faixa de opções. Podem clicar se o de vocês também ficou tela cheia. Tá? Se não ficou, não tem problema não. Agora, pessoal, eu vou começar a minha análise. Antes de nós continuarmos, só vale lembrar o seguinte: tudo que está aqui de preto
ou até mesmo sem algum grifo, sem alguma marcação, sem mudança de cor, em geral é o texto que está igual em ambos. Então, isso é muito importante quando você quer comparar dois arquivos e saber o que não foi alterado. Então, aqui você nota que está tudo ok, não teve nenhuma mudança. Então, nos dois documentos, nós conseguimos observar que há essa semelhança. Muito bom. E aqui do lado esquerdo, eu tenho o que foi feito. Podem ver que ele botou aquele nome, né, aquele outro que a gente nomeou. Então, está aqui, ó, outro adicionou. Então, outro adicionou o quê? Poderoso. E nota que o poderoso está azul e com um sublinhado abaixo. Não sei se vocês vão lembrar da aula passada, eu disse que tem como a gente alterar a formatação, né, indo lá no nosso controlar alterações. Então aqui ele está azul porque esse outro, né, essa outra pessoa, ele é o segundo autor. Não sei se vocês vão lembrar, o primeiro autor ficaria em vermelho e o segundo autor ficaria em azul. Vamos relembrar isso? Vou lá no menu revisão, e dentro do menu revisão, eu tenho aqui aquele nosso controle, aquele grupo controle. E aqui no canto inferior direito, eu tenho as opções do controle de alterações. Podem clicar. A gente viu isso na aula passada. Se não viu a aula passada, vai ter um card aparecendo aqui para você assistir após essa aula. Então, eu vou vir aqui agora em opções avançadas, ó, opções avançadas. E, lembram disso? Ó, as inserções elas vão ficar com sublinhado. E é o que aconteceu com aquele poderoso que está ali. Ele está sublinhado e, tá vendo? Ó, o primeiro autor ficaria em vermelho, o segundo autor ficaria em azul. Ele bota isso para poder destacar qual autor que fez a mudança. Tá? Além disso, é bom a gente saber, né? Ó, textos que forem excluídos vai ficar com taxado duplo e também por autor. Linhas alteradas vai ficar com uma borda externa. Aqui, ó, movido vai ficar com taxado duplo e na cor verde. E o outro movido também, duplo sublinhado e verde. Então, notem que essas configurações aqui vão permanecer quando a gente comparar o documento. Tá bom? Então, vou fechar essa janela, vou fechar essa outra aqui também. Legal. Então, o outro adicionou poderoso. E além disso, o que eu consigo perceber também? Que nas duas janelas aqui do lado, que eu tenho o original e o revisado, toda vez que eu desço o meu texto, ó, eu consigo ver ambas. Então eu consigo ver tanto o original quanto o revisado e eu sei naquele ponto como que o texto está. Lembrando, se aqui está tudo preto, ó, sem nenhuma marcação, quer dizer que esse texto é igual para ambos. Legal, André, muito bom. Achei interessante. Mas como é que eu posso aceitar ou rejeitar essas inclusões que o outro fez? Bem tranquilo. Nós vamos continuar usando aquele nosso painel do controlar alterações da aula passada. Então, lá no menu revisão ainda, aqui no grupo de alterações, a gente vai poder também navegar com aqueles botões que a gente aprendeu na aula passada e vai poder aceitar ou rejeitar. Vamos fazer isso? Então, nós temos aqui 17 diferenças entre um documento e outro, ou seja, 17 alterações da segunda versão, né, para a original. Então, vou vir aqui nas minhas teclas de navegação, vou ir lá para o início. Vou vir para a primeira revisão. Então, aqui ele foi para a última, então agora eu vou para a primeira. Pronto, na próxima. Então, primeiro, o outro adicionou poderoso. Achei que ficou legal, então vou vir aqui e vou aceitar. Clico em aceitar, ele vai para a próxima. Muito bom. Agora, o outro excluiu. E algo que eu não falei na aula passada e é bom vocês saberem, que é o seguinte. Aqui, eu também posso aceitar ou rejeitar com o botão direito do mouse. Tá? Vocês poderiam ter vindo aqui com o botão direito do mouse ó, e aceitar a exclusão ou rejeitar a exclusão. Então, se acharem mais prático, podem vir com o mouse direto. Então, eu quero aceitar essa exclusão. Esse aqui está de verde porque a pessoa moveu. Então, eu entendo que talvez ele tentou mover parte do texto para ver se ficava melhor. Não ficou melhor mesmo assim, então ele foi excluído. Tudo bem. Vou vir aqui com o botão direito do mouse ó, e vou aceitar a movimentação. Agora ele me diz se eu vou aceitar ou rejeitar essa exclusão. Quero aceitar, então vou voltar aqui para minhas teclas de navegação na faixa de opções. Ó. Aceitei e fui para a próxima. Show de bola. Agora aqui ele fala, ó, você pode sempre se guiar por essas três ferramentas. Se guia pelo texto, o que ele está mostrando pelas marcações, e também aqui o que foi feito. Ele detalha o que foi feito. Ó, o outro excluiu. E você também consegue comparar olhando tanto o revisado quanto o original. Beleza? Legal. Então aqui eu acho que não ficou legal essa exclusão. Acho que podia manter. Então eu vou rejeitar. Eu rejeito nessa opção aqui, ó, rejeitar alterações e ele passa para a próxima. Muito bem. E notem que nós tínhamos 17 e já estamos com 11. E aqui eu vou descer. Note que eu tive alterações de formatação. E a formatação a gente configurou na aula passada para que ele ficasse com um duplo sublinhado e na cor amarelo escuro. Ele deixou amarelo escuro. Então eu quero manter essa formatação. Vou vir aqui, ó, aceitar e passar para o próximo. Aceito. Aqui também ele mudou formatação. Vou aceitar. Agora, ó, o outro, ele excluiu aquele Smart Art que eu tinha colocado inicial e criou um novo. Só que eu acho que não ficou bom. Era melhor ter parado na letra E ou letra E, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou rejeitar a exclusão, ó, rejeito a exclusão, e o outro eu vou
rejeitar também, porque eu não quero incluir esse. Então, rejeito. Porém, ele incluiu um novo gráfico aqui. Ó. Eu gostei desse gráfico, então eu vou aceitar. E notem que as revisões estão diminuindo. Ó. Eu consigo ver que quanto está melhorando esse meu texto agora, esse terceiro arquivo. Isso é bom falar. Ele não altera nem o arquivo V1, nem o arquivo V2. Ele cria um novo arquivo, como se fosse o nosso V3, para que você não tenha problemas em alterar as versões anteriores. Tá? Ele mantém a integridade dos outros dois documentos. Perfeito. Aqui ele trocou o título, ao invés de conclusão, ele botou resultados. Achei bacana, então eu vou aprovar a exclusão desse conclusão e aprovar a inclusão do resultado. Então, vou aceitar duas vezes. Muito bem. Aceitei. Aqui no final, ele adicionou um texto, achei muito bacana. E por fim, ele incluiu um texto, mas eu achei que não ficou legal. Achei que ele escreveu demais e não faz sentido. Então, vou lá e vou rejeitar. Vou vir aqui na opção e rejeitar e passar para a próxima. Agora aqui, Andrew, eu não consigo ver, está dizendo que o outro adicionou, eu não estou vendo, eu não consigo perceber. Mas aqui está com cara de que ele adicionou ou apagou algum parágrafo. E a gente consegue usar isso com o nosso Mostrar Tudo, essa ferramenta tão poderosa que tem aqui no Word. E a gente coloca o Mostrar Tudo com o nosso Ctrl Shift 8. Então, ó, Ctrl Shift 8, ó, ele mostra que ele adicionou 2 parágrafos. Então, acho que ele acabou colocando de necessário esses 2 parágrafos aqui a mais. Então, vou lá e vou rejeitar essa inclusão dos 2 parágrafos. Prontinho. Então, aqui agora ele fala, ó, não há comentários nem alterações controladas no documento. Pronto. Agora você pode dar um OK e automaticamente salvar esse arquivo com uma terceira versão, a versão 3, com o que você achou de melhor de ambos. Mas, Andrew, eu conseguiria fazer essa análise que você fez de outra maneira? E a resposta é sim. A gente poderia ter vindo aqui nessa opçãozinha de comparar, dentro lá do menu revisão, né, pessoal? Menu revisão, aqui no grupo comparar. Vocês podiam vir aqui, ó, as formas de mostrar os documentos de origem. Quando você vem nele, você poderia, por exemplo, ó, deixar ocultar o documento de origem. Vem aqui e oculta. Então, aqueles 2 documentos de origem saíram aqui do painel. E aí você fica com a tela maior para poder analisar e vai ficar praticamente igual ao controlar alterações, somente com o que foi feito e você pode mexer aqui. Além disso, você poderia ter vindo aqui, ó, e se mostrar e olhar somente o original, aquele primeiro documento. Ó. Então ele está vendo como ficou o novo documento e aqui o seu original. Ou, se você preferir, poderia também vir aqui e botar o revisado. Aí fica só o revisado e você com o documento com as alterações para você aprovar ou não. Mas, quando eu estou fazendo isso, eu prefiro usar os 3, que esse aqui, ó, mostrar ambos. Aí você consegue dar uma olhada tanto em como estava no original, quanto como ficou no nosso revisado. Perfeito, né? Para a gente finalizar, eu quero mostrar uma outra função desse nosso comparar arquivos, que é o seguinte. Eu vou agora fechar esse documento, né? Vou fechar esse documento. Não quero salvar. Poderia salvar, tá, pessoal? Poderia salvar aqui como a versão 3, mas eu não quero nesse momento. Não salvei. E agora, eu estou com um documento em branco aqui também pronto para mim, que é aquele documento original, que eu estava antes, né? Que a gente deu Ctrl A no início da aula. Agora, eu quero mostrar outra função desse comparar documentos. Ou até mesmo combinar. Vou até usar agora o combinar para vocês verem a diferença. Que é o seguinte. O que você vai querer fazer é analisar se 2 documentos têm partes em comum. Aí eu vou dar 2 exemplos. Vamos supor que você é professor e está desconfiando que aquele trabalho de 2 alunos ele está muito parecido. Você pode usar esse comparar para ver se tem muitas partes iguais, né? Para você ver se estão bem parecidos o que ambos fizeram. Ou também, se você está fazendo um relatório gerencial e você quer saber se o relatório do próximo mês ou do próximo ano está com partes bem iguais do relatório do ano anterior. E aí não fica legal, né? O acionista lê um relatório num mês e no outro mês está com o mesmo texto ali. Então, com isso, você consegue saber, caramba, esse texto está totalmente igual ao anterior. Então, como é que a gente faz isso? Vocês vão voltar aqui lá no menu revisão e aqui no comparar, vamos agora ver o combinar. Cliquem aqui no combinar. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão vir no texto original, vão clicar aqui na nossa pastinha, e no texto original vão botar esse comparar V1 mesmo. Podem colocar o comparar V1 e clicar em abrir. E no segundo documento, nós vamos colocar esse outro, que foi o nosso arquivo lá da aula de tabela e tabulação. Foi a nossa segunda aula do nosso mini curso de Word. Ah, não assistiu? Então aqui vai aparecer um card para que você possa assistir depois a nossa segunda aula do mini curso de Word, tá bom? Então aqui na Word, tabela e tabulação, vou clicar em abrir. E agora eu vou só trocar aqui a pessoa. Então aqui está o Andrew, eu mesmo, e no segundo eu vou colocar Fulano da Silva. Fulano da Silva. Pronto. E vou dar um OK. Prontinho. Quando nós formos comparar, notem que nenhuma parte do documento vai estar sem grifo. Ou seja, eu estou mostrando, evidenciando que não há qualquer similaridade entre os 2 documentos. Notem o seguinte, eu vou passar por ele todo, ó, e vocês vão ver que todos os documentos estão marcados. Ou seja,
tanto num documento ele adicionou conteúdo, quanto no outro documento ele excluiu o conteúdo. Então, o que o nosso Word fez? Ele combinou o primeiro arquivo, que era o arquivo original, que era o texto 1, com o segundo arquivo, que não tinha nada a ver com o primeiro. Então, o segundo arquivo, já que ele combinou ambos, ele disse o seguinte, que o primeiro arquivo adicionou novas informações que não tinha no original. E, em contrapartida, o original foi todo apagado, foi todo deletado, foi todo excluído. E ele coloca aqui quem fez, fulano da Silva excluiu, e aqui no outro, fulano da Silva incluiu, adicionou. Assim, você consegue verificar se dois alunos, realmente um copiou uma parte do trabalho do outro, no caso de um professor, né, da área acadêmica, e no caso da área empresarial, você vai conseguir ver se determinado relatório que você está fazendo, né, construindo para o mês seguinte ou para o ano seguinte, se por acaso você esqueceu de alterar e está vindo exatamente igual ao período anterior. Bem bacana, né? Então, pessoal, se vocês gostaram, deixem seu like, comentem e digam aí se vocês conheciam essa poderosa ferramenta que é o comparar arquivos. E se vocês sabiam que era possível utilizar para isso também, para comparar se dois arquivos, além das mudanças novas que o controlar alterações faria, você também consegue comparar se tem algo ali igual de um documento para outro. Beleza? E nos vemos na nossa última aula do mini curso de Word.